Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente ao nosso tempo, no qual estamos vivendo. Para esta noite, nosso tema será o mistério do sétimo selo. Este mistério, contido neste sétimo selo que se encontra em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, onde diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus nos permita compreender a sua palavra nesta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Todos os aqui presentes, nosso tema, como disse, é o mistério do sétimo selo. Este mistério que esteve oculto por milhões de anos, mistério que esteve na mente de Deus e que para o último dia, para o sétimo milênio, está prometido que será revelado a todos os filhos e filhas de Deus. Agora, para poder compreender este mistério do sétimo selo, temos que compreender que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E este mistério da segunda vinda de Cristo esteve na mente de Deus por milhares ou milhões de anos, mas para o último dia seria revelada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora encontramos este mistério aqui no capítulo 8, versículo 1, na abertura do sétimo selo, onde encontramos que houve silêncio no céu por quase meia hora. É tão importante este mistério contido no sétimo selo que, quando foi aberto no céu, não sabiam, não conheciam este mistério, porque este é o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos conheciam. E quando foi aberto no céu e foi revelado no céu, houve silêncio no céu como por meia hora. Não conheciam esse mistério, mas quando foi aberto o conheceram. E tudo se manteve em silêncio para que não houvesse interrupções no cumprimento do sétimo selo aqui na terra. Para que assim o inimigo de Deus não pudesse obstruir todo esse programa divino correspondente ao sétimo selo. Recordem que, quando nasceu o profeta Moisés, o faraó ordenou a morte de todas as crianças varões quando as parteiras viam que era um menininho varão que iria nascer, tinham ordem do faraó de não deixá-lo nascer vivo, mas as parteiras tinham temor de Deus e permitiam que as crianças varões nascessem, e
Quando perguntaram ao faraó, quando o faraó perguntou a elas por quê estavam deixando nascer crianças varões, quando a ordem era que não nascesse nenhum varão, pois os sábios do Egito tinham visto algo no céu, algum sinal no céu, que lhes fazia saber que nasceria no meio dos hebreus o libertador do povo hebreu. E o faraó, pois não queria que o povo hebreu fosse libertado, portanto não queria que nascesse o libertador do povo hebreu. E ordenou que todas as crianças varões, quando estavam nascendo, fossem mortos pelas parteiras. Mas vejam, essas parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o faraó disse. O faraó as chamou para prestar contas e elas disseram que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As mulheres egípcias são fracas, mas as mulheres hebreias são fortes. Bom, trabalharam em todos os trabalhos da escravidão. Portanto, são mulheres fortes e quando chamam a parteira, porque vão dar à luz, quando chega a parteira já nasceu as crianças. Essa foi a saída que as parteiras tiveram e provavelmente isso era verdade também. Agora vejam vocês como Deus abençoou essas duas parteiras porque temeram Deus e conforme ao programa divino, elas atuaram deixando as crianças nascerem para que assim pudesse nascer o profeta Moisés. E depois Deus o colocou lá na casa do faraó para que fosse criado lá na casa do faraó. Ou seja, que escondeu depois no mesmo lugar onde estava o faraó que o estava buscando. Agora, podemos ver que o inimigo de Deus sempre busca o instrumento que Deus tem para cada era ou para cada dispensação para tentar destruí-lo ainda quando nasce aqui na terra. Assim também aconteceu com o nascimento de Jesus. Vejam vocês, o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo quando soube que o Messias, o rei de Israel, tinha nascido em Belém da Judéia. Mas vejam vocês, Deus enviou o seu anjo para que dissesse a José que fosse ao Egito com o menino e com Maria. Foram ao Egito nessa noite que o arcanjo apareceu. E quando o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, o Messias já tinha saído de Belém da Judéia e se encontrava no Egito. Mas todas as crianças que ficaram ali, de 2 anos para baixo, morreram. Porque o rei estava buscando o menino Jesus para matar, mas nem sabia o nome, nem sabia por meio de quem tinha nascido. E não sabia todos estes detalhes que o rei queria saber para ir diretamente a esse menino e matá-lo. Vejam, que coração tinha este rei? O mesmo que o faraó do Egito, que não tem misericórdia nem de uma criança recém-nascida. Agora, vejam vocês como essas pessoas foram inspiradas pelo diabo, eram instrumentos do diabo, e o diabo, por meio desses instrumentos, estava buscando o instrumento de Deus para destruí-lo ainda sendo uma criancinha. E agora, para que o cumprimento da segunda vinda de Cristo não fosse interrompido, houve silêncio no céu quando foi aberto o 7º selo, para que assim o diabo não soubesse nada com relação ao mistério do 7º selo, ao mistério da segunda vinda de Cristo, e não soubesse os detalhes da segunda vinda de Cristo. Agora vejam vocês que a segunda vinda de Cristo tem um programa que será realizado no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Como a primeira vinda de Cristo tinha um programa para ser realizado nesse tempo, e vejam vocês, o programa está na palavra.
é o cumprimento do que Deus prometeu. E vejam vocês que a primeira vinda de Cristo não foi uma coisa de um minuto, ou de um dia, ou de um mês, ou de um ano, mas que a primeira vinda de Cristo levou 33 anos, desde que foi criado no ventre de Maria, até que morreu, e depois subiu ao céu. Algumas pessoas, quando pensam sobre a vinda do Senhor, pensam somente de um minuto, ou uma hora, ou uma semana, ou um mês, mas não percebem que há inúmeras promessas correspondentes à vinda do Senhor que têm que ser cumpridas na vinda do Senhor. E isso leva certa quantidade de tempo. Por exemplo, para o tempo da primeira vinda de Cristo, estava a promessa que uma mulher teria um filho. Isso foi em Gênesis 3, capítulo 15, quando Deus falou sobre a semente da mulher. Por meio de uma mulher, então viria o libertador, o Messias, prometido para a restauração da raça humana à vida eterna. E depois, por meio do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz: eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa promessa tinha que ser cumprida, portanto, tinha que aparecer uma mulher na terra, no meio do povo hebreu da descendência de Davi, do rei Davi, na qual se cumprisse essa promessa. E essa promessa se cumpriu na Virgem Maria, a qual apareceu ao o arcanjo Gabriel e deu essa boa notícia e disse que por meio dela viria o Messias, o rei de Israel, quem se sentaria no trono de Davi. Vejam, essas palavras foram reveladas a Maria, todas essas coisas que lhe disse no capítulo 1 de São Lucas, versículo 30 em diante, diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Agora vejam, este nome Jesus não tinha sido revelado ao povo hebreu que seria o nome que o Messias teria. Esse segredo do nome que o Messias usaria na sua vinda estava reservado para ser revelado, ser dado a conhecer a que teria esse filho. E o arcanjo Gabriel trouxe o nome que esse menino teria. Diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora podemos ver aqui que o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria para revelar que por meio dela viria o Messias, e para assim dar também o nome que o Messias teria. Ela foi a primeira pessoa que escutou o nome que o Messias teria. E agora, vejam vocês como essa promessa que Deus tinha dado por meio do profeta Isaías e também em Gênesis, que seria por meio de uma virgem, de uma mulher, agora chegou o tempo para ser cumprida essa promessa. E aparece o arcanjo Gabriel para dar esta boa notícia à Virgem Maria. E por meio da Virgem Maria, vejam vocês, nasceu o Messias. E se cumpriu a promessa, a profecia que dizia que seria por meio de uma virgem. E vejam vocês, seria Emanuel, seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Deus conosco.
Jesus é Deus conosco. Deus visitando a raça humana num corpo de carne. Deus manifestado em carne para toda a sua plenitude na pessoa de Jesus. E agora, vejam vocês como quando Cristo nasceu em Belém da Judeia, já estava cumprida a primeira vinda do Messias, mas estava passando por diferentes etapas. A primeira vinda do Messias tinha que nascer em Belém da Judeia, depois ir ao Egito para cumprir, para escapar da mão do rei Herodes, e depois, ao estar no Egito, depois se cumprir de novo a profecia que dizia: do Egito chamei meu filho, porque essa profecia teria múltiplo cumprimento. Essa profecia tinha se cumprido no povo hebreu, porque do Egito Deus tinha chamado Israel povo hebreu, e agora se cumpriria em Jesus também. Sendo o povo hebreu o filho primogênito de Deus como nação, agora em todo o primogênito se cumpre essa profecia, tem cumprimento também. Em Jesus, sendo o primogênito, tinha cumprimento essa profecia também. E em cada filho e filha de Deus, sendo os primogênitos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, também tem seu cumprimento, porque Deus nos chama do Egito espiritual do mundo e nos traz ao seu reino, nos traz ao corpo místico de Cristo, por meio de crer em Cristo e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo. E agora vejam vocês como a primeira vinda de Cristo estava ali cumprida no meio do povo hebreu, a estrela de Belém, esse sinal da primeira vinda do Filho do Homem, estava no céu aparecendo por 2 anos consecutivamente, e uns magos lá na Babilônia viram esse sinal e saíram para a terra de Israel para buscar o Messias no meio do povo hebreu, porque eles sabiam que esse era o sinal da vinda do Filho do Homem para aquele tempo. Chegaram em Jerusalém buscando o Messias, perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E em Jerusalém, nada sabiam da vinda do Messias. Em Jerusalém, nem o sumo sacerdote, a cabeça da religião hebraica, nada sabia sobre a vinda do Messias, a qual estava cumprida já no meio do povo hebreu. E os líderes religiosos da religião hebraica, o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, composto por 70 sábios hebreus, nada sabiam sobre a vinda do Messias, a qual estava cumprida no meio deles. E o rei Herodes também não sabia nada, mas se interessou na primeira vinda do Messias. Para quê? Para buscar o Messias para matá-lo. Esse era o interesse político dele, do rei Herodes, o qual amava mais sua posição política do que a primeira vinda de Cristo. E agora vejam, o rei foi quem se interessou, dizendo, vejam vocês, aqui diz, quando, capítulo 2 de São Mateus, versículo 1 em diante: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judeia, pois foi isto o que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Essa profecia está em Malaquias capítulo 5, versículo 2. E agora essa profecia tinha que se cumprir onde? Em Belém da Judeia. E já essa estrela levava 2 anos aparecendo, portanto o Messias tinha que ter aproximadamente 2 anos de idade. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera, ou seja, desde quando eles tinham começado a ver essa estrela aparecendo no céu, porque esse era o sinal da primeira vinda de Cristo, o sinal do Filho do Homem, sendo mostrado no céu.
No livro de Números também nos ensina que de Jacó sairia uma estrela, e aí a tem. Agora essa estrela representava o quê? Representava o Messias em sua primeira vinda. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Aí temos o rei mentindo, porque o interesse dele era saber onde estava para matá-lo. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, e não era numa manjedoura que tinha nascido, mas como já tinha uns 2 anos de idade, já não estava numa manjedoura, já estava numa casa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora vejam, eles chegaram buscando o Messias à terra de Israel e o encontraram. Porque o sinal da primeira vinda do Filho do Homem já estava no céu aparecendo por uns 2 anos. E quando aparece o sinal do Filho do Homem no céu, e a pessoa vê o sinal do Filho do Homem no céu, o que tem que fazer? Pois buscar na terra o cumprimento da vinda do Filho do Homem. Porque o sinal já está no céu. E eles, ao verem o sinal no céu, então buscaram na terra a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. E o encontraram. Porque já estava cumprida a primeira vinda do Messias. Depois encontramos que houve um período de tempo de 33 anos para chegar ao topo do programa divino correspondente à primeira vinda do Messias. E o topo era a morte de Cristo na cruz do Calvário, como o Cordeiro de Deus, morrendo por nós, levando ali nossos pecados e morrendo por nós, e assim nos redimindo a todos nós. Agora vejam vocês que a primeira vinda de Cristo durou quanto? 33 anos, cumprida na terra. Seu ministério começou quando tinha cerca de 30 anos, ou seja, 29 anos e meio, e durou 3 anos e meio seu ministério. Assim que aos 33 anos, o Messias morreu. Quando começou seu ministério, tendo cerca de 30 anos, começou a semana número 70 da profecia de Daniel, e na metade da semana, diz a profecia de Daniel que a vida do Messias seria tirada. E isso aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Morreu na metade da semana número 70, e ao povo hebreu somente resta a metade da semana 70 para ser cumprida no último dia durante a grande tribulação. Porque a semana número 70 se deteve quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E daí em diante, vejam vocês, o programa divino se tornaria o povo gentil, dentre os quais Deus chamaria um povo para o seu nome. E entre esse povo para o seu nome também se encontrariam alguns hebreus, como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e os crentes daquele tempo dos apóstolos. E depois se focou o programa divino para os gentios lá na Ásia Menor, sob o ministério de São Paulo. E depois encontramos que Cristo esteve entre os gentios em Espírito Santo manifestado, produzindo o quê? O novo nascimento de cada filho e filha de Deus. Se esteve pregando o Evangelho da Graça durante todos estes séculos que transcorreram e até no nosso tempo, e estiveram crendo em Cristo como nosso Salvador, e lavando nossos pecados no sangue de Cristo,
milhões de seres humanos e recebendo seu Espírito Santo e, consequentemente, nascendo de novo, nascendo no reino de Deus em uma nova raça celestial, da qual Cristo é o primeiro. Cristo é o princípio da criação de Deus, essa nova criação de seres que creem em Cristo como nosso Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo e, consequentemente, recebem o Espírito teofânico da sexta dimensão. E assim entram por um Espírito ao reino de Deus, ao corpo místico de Cristo, e esse corpo místico de Cristo é a nova raça, que descende de Deus por meio do segundo Adão, por meio da raça antiga descendendo através do primeiro Adão. Vimos a terra num corpo mortal com o espírito do mundo, vivemos um tempo aqui na terra, ficamos velhos e depois morremos. E se não, pois morremos antes por algum acidente ou alguma doença. Porque a raça antiga que descende de Adão, porquanto pecou, a sentença do pecado foi morte e, por isso, não pode viver por toda a eternidade. Mas por meio de Jesus Cristo, se obtém um novo nascimento, se nasce em uma nova raça, da qual Cristo é o primeiro, é a cabeça, Ele é o segundo Adão, e essa nova raça nasce com vida eterna. Por isso recebe um Espírito teofânico da sexta dimensão, que é o primeiro que a pessoa tem que receber para ter vida eterna. E depois recebe, no último dia, o corpo eterno que Cristo prometeu para todos os seus escolhidos. Esse corpo eterno é para ser recebido no tempo da segunda vinda de Cristo. Agora, vejam vocês, com esse novo corpo que Cristo prometeu para os seus escolhidos, para dá-lo no último dia, pois Ele ressuscitará todos os seus escolhidos, quando? No último dia, disse Cristo. Em São João capítulo 6, versículo 40 diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Neste capítulo 6 de São João, encontramos 4 ocasiões onde Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. E qual é o último dia? Diante do Senhor, nos diz São Pedro e o profeta Moisés, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o Salmo 90, versículo 4. Um dia diante do Senhor para os seres humanos é 1000 anos, ou seja, um milênio. E quando se fala dos últimos dias, se fala do 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso é que na Escritura encontramos que São Paulo nos diz que Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento ao povo hebreu. E que também falou por meio de Jesus Cristo. Agora vejamos como ele diz, para que vocês tenham um quadro claro do que estamos falando. Diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Em quais dias? Diz, nestes últimos dias. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora vejam, São Paulo, 2000 anos atrás, está dizendo que Deus falou por meio do seu Filho nos últimos dias e transcorreram 2000 anos. Como se pode entender que São Paulo esteja dizendo que aqueles eram os últimos dias e já transcorreram 2000 anos? E ainda estamos nos últimos dias? Muitas pessoas, quando falam neste tempo dos últimos dias, se referem somente a este tempo no qual nós vivemos. Mas vejam vocês, São Paulo se refere aos últimos dias. Quando fala dos últimos dias, se refere começando no tempo de Jesus. E
Também São Pedro, quando receber o Espírito Santo no dia de Pentecoste, diz que Deus tinha prometido por meio do profeta Joel que derramaria do seu Espírito quando? Nos últimos dias. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20, encontramos a palavra de São Pedro e também Joel, capítulo 2. Assim que, será que eles se equivocaram pensando que estavam nos últimos dias e não estavam? Eles estavam sim nos últimos dias e Jesus esteve nos últimos dias também tendo seu ministério, porque os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio para os seres humanos. E Jesus, quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E, portanto, começou o tempo último, ou seja, os últimos dias. E por isso, o que eles disseram, que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias, estava correto. Não há nenhuma contradição na palavra de Deus. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já transcorreram diante de Deus 2 dias, que para os seres humanos são 2 milênios, 5º e 6º milênio. E nos encontramos no 7º milênio se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora, nós que vivemos no último dia, estamos vivendo no tempo que Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o 7º milênio, o qual começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não acrescentarmos, pois somente faltam 3 anos para depois começar o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus? Eu penso que não. O calendário dos seres humanos está atrasado porque eles o atrasaram. Mas Deus não atrasou o seu calendário. Assim que, se estamos nos últimos dias, se não se atrasou o calendário a Deus, estamos vivendo no 7º milênio, que é o milênio onde Deus ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os que estamos vivos no corpo místico de Cristo com nosso corpo teofânico, já o que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E estamos esperando nosso corpo novo, o corpo eterno que Cristo prometeu para todos os crentes nele, que lavaram seus pecados no seu sangue e receberam seu Espírito Santo, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Agora, podemos ver onde nos encontramos no programa divino. E é para este último dia que o mistério do 7º selo será cumprido. Agora vejam vocês que o mistério da primeira vinda de Cristo teve 33 anos de cumprimento aqui na terra. E vejam vocês, o sumo sacerdote e o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, com seus 70 sábios, não perceberam que a primeira vinda de Cristo estava cumprida no meio do povo hebreu. Mas, o melhor, diziam, este não reinará sobre nós. Ou seja, não vamos deixar que este se sente no trono de Davi para reinar sobre nós. E pediram a morte de Cristo e disseram, crucifica-o, seu sangue seja sobre nós. Agora vejam vocês como aconteceu tudo na primeira vinda de Cristo. E eles estavam esperando a vinda do Messias. E estavam esperando também a vinda de Elias, o qual lhe prepararia o caminho ao Senhor. O precursor da primeira vinda de Cristo, vejam vocês, seria Elias. Mas quando veio Elias, veio com um novo nome. E seu nome era João Batista. Mas o ministério que estava em João Batista era o ministério de Elias. Isso diz o arcanjo Gabriel e também diz nosso amado Senhor Jesus Cristo. As palavras do arcanjo Gabriel são as seguintes, diz no capítulo 1, versículo 13 em diante,
de São Lucas diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vejam que este profeta, João Batista, viria com o poder de Elias, com o espírito e poder de Elias, porque quando Deus promete que enviará um profeta que já veio no passado e se foi, quando diz que o enviará de novo, é o ministério desse profeta em outro profeta, em outro homem, do tempo presente onde Deus envie esse profeta. E agora, vejam vocês como quando Deus prometeu que enviará Elias, sempre foi o ministério de Elias em outro homem. A primeira ocasião em que esteve esse ministério manifestado na terra foi em Elias Tisbita. A segunda ocasião foi em Eliseu. Os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu abriu o Jordão com o manto de Elias, como tinha feito o profeta Elias, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vejam vocês as coisas que Deus tinha dito ao profeta Elias que fizesse, as quais o profeta Elias não fez, depois as fez o profeta Eliseu. Assim que foi Elias quem fez. Foi o ministério de Elias quem fez essas coisas, mesmo que estivesse outro homem. Deus tinha dito ao profeta Elias, quando esteve no monte do Sinai, lá numa cova, disse: vai pelo caminho pelo qual vieste e unge a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em teu lugar. E encontramos que o profeta Elias somente se encontrou com Eliseu, com o último ao qual Deus falou, ou do qual Deus falou, com esse foi que se encontrou. E depois encontramos que não foi buscar Azael para ungí-lo, nem foi buscar Jeú para ungí-lo, mas que somente tratou com Eliseu, e Eliseu se tornou servo de Elias. Elias sabia que esse era quem viria depois dele. Portanto, Eliseu esteve aproveitando bem o tempo de servo do profeta Elias, mas Eliseu não sabia que ele seria quem seguiria o ministério de Elias. Não diz a Escritura que Elias tinha dito a Eliseu: tu serás quem tomarás meu lugar. Tu tomarás meu lugar. Não. Agora, quando Elias ia embora, ia ser arrebatado ao céu num carro de fogo, ou seja, num disco voador, disse a Eliseu: peça o que quiseres antes de que eu me vá. E Eliseu disse: pois meu pedido é que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. E Elias disse: coisa difícil pediste. Vejam que vem um ministério de profeta sobre um homem. Essa é uma coisa difícil, porque isso Deus já tem programado desde antes da fundação do mundo. Deus tem programado quem será seu profeta mensageiro em cada era e em cada dispensação. Portanto, não é assunto de uma pessoa dizer: eu quero um ministério de profeta, porque isso já está ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas Elias disse: coisa difícil pediste. Mas Elias recordava o que Deus tinha dito, que Eliseu seria profeta em lugar de Elias. Portanto, quem continuaria o ministério de Elias seria Eliseu. Assim que disse a Eliseu:
Se me vires, quando eu for tomado ou tirado do meio de ti, te será concedido o teu pedido, e se não, não te será concedido. Portanto, se Elias ia para um lugar, Eliseu ia com ele. E se dizia, Elias, fique aqui, até que eu vou até lá, Eliseu dizia, não, onde quer que fores, eu vou contigo. E quando foi embora, Elias num carro de fogo, Eliseu o viu. Caiu o manto de Elias, Eliseu o tomou. E aí, Eliseu muito triste porque seu pai espiritual tinha ido, ficou com o manto de Elias e já viu que não regressava porque Elias tinha dito que ele iria. Eliseu estava muito triste e chorando. Carros de Israel levaram Elias, o pai espiritual de Eliseu. Por isso dizia, pai meu, meu pai. Agora, Eliseu regressa triste, mas com o manto de Elias como sinal de que o pedido tinha sido concedido. E em seguida foi estrear em seguida o que tinha sido concedido, o duplo ministério que ele tinha pedido. Assim que quando vai de regresso pelo mesmo caminho ou para o mesmo lugar por onde tinham vindo, enfrenta com o Jordão, levantou o seu manto, era o manto de Elias, mas agora era o manto de Eliseu. Passou de dono, mudou de dono, de Elias a Eliseu. E isso é tipo da palavra de Deus e do Espírito de Deus. O levantou no alto e disse, onde está o Deus de Elias? E feriu as águas como fez Elias, e se abriram as águas. Agora vejam como falou o nome de Elias. Onde está o Deus de Elias? E se abriram as águas. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado e tinham visto tudo o que estava acontecendo, dizem, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Viram que o ministério de Elias tinha mudado de Elias a Eliseu. E eles souberam que Elias já não voltaria a ministrar, Elias Tisbita, mas que esse ministério passaria ou passou a outro homem. Mandaram buscar Elias para ver se o Espírito de Deus o tinha deixado por algum lugar. Buscaram e não estava. Já tinha ido para não regressar a ministrar. Mas seu ministério passaria a outro homem, porque o Espírito de Deus que estava em Elias passou a Eliseu. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, quem tem esses ministérios e quem os opera em cada profeta. Por isso é que diz que o Espírito de Cristo que estava neles diz que anunciava o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Agora podemos ver que quando se diz o Espírito de Elias ou o Espírito de qualquer profeta, é o Espírito de Cristo que estava neles ministrando, que ministra em outro profeta, operando o mesmo ministério. Depois encontramos que, nessa segunda ocasião, encontramos que foi Eliseu quem foi onde estava Azael. E a missão ou comissão que tinha sido dada ao profeta Elias, ao ministério de Elias, foi cumprida, não no primeiro Elias, mas no segundo Elias, para ungir Azael por rei da Síria e a Jeú por rei de Israel. Porque o que está prometido que Elias fará, se não faz em sua primeira manifestação desse ministério, faz na segunda manifestação desse ministério, ou na terceira ou na quarta,
ou na quinta. O que não tiver feito em nenhuma das 4 ocasiões anteriores e que tiver a comissão de fazer, na quinta manifestação o fará. Agora podemos ver que a terceira ocasião em que veio o ministério de Elias, esse Elias que tinha que vir para precursar a primeira vinda de Cristo, foi João Batista. Nele estava o ministério de Elias, manifestado por terceira ocasião. E encontramos que o arcanjo Gabriel falou que João Batista viria com espírito e virtude de Elias. E nosso amado Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 11, versículo 14 diz, falando de João Batista, diz, e se quiseres recebê-lo, ele é aquele Elias que viria. Jesus identificou João como Elias que viria. Aí em São Mateus capítulo 11 e versículo 14 e em São Mateus capítulo 17 e versículos 10 ao 13 também o identifica, diz, então seus discípulos lhe perguntaram a Jesus dizendo, por quê? Pois dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Bem, os escribas estavam esperando a vinda de Elias, mas não conheciam o mistério da vinda de Elias. Que quando Deus promete que virá Elias, é que virá o ministério de Elias em outro profeta. Respondendo Jesus, disse, na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Está falando de um Elias que virá no futuro, para o tempo final. Mas vos digo que Elias já veio. Agora está falando de João Batista, daquele que veio naquele tempo. E não o conheceram, mas que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam que lhes falara de João Batista. Já é a segunda ocasião em que Jesus identifica João Batista como Elias que viria nesse tempo como precursor da vinda do Messias. Como quem seria a voz de um clamando no deserto e preparando o caminho ao Senhor. Era seu mensageiro, o qual prepararia o caminho ao Senhor, e depois viria quem? O anjo do pacto, o Senhor, o anjo do pacto, o qual o povo hebreu desejava, porque estava esperando a vinda de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. E quando veio, era um homem simples, um jovem carpinteiro de Nazaré, era o cumprimento da primeira vinda de Cristo. Vejam como se cumpriu. Não num doutor em teologia, num doutor em divindade, não num sacerdote, mas em um operário da construção se cumpriu a primeira vinda do Messias. Algo incrível para os que tinham sabedoria humana, pois Deus escondeu dos sábios e entendidos essas coisas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Mas o revelou às crianças, ou seja, aqueles que não tinham esses conhecimentos teológicos, aqueles carpinteiros e também aqueles pescadores e os agricultores, pessoas simples. Deus revelou o cumprimento da primeira vinda do Messias. E Cristo, vejam vocês, deu testemunho de que nele estava cumprida a vinda do Messias, quando ele tomou a escritura de Isaías capítulo 61, aqui em São Lucas capítulo 4, ele leu essas escrituras, diz, capítulo 4, versículo 14 em diante, diz, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos
dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora vejam vocês essa escritura da vinda do ungido de Deus, da vinda do Cristo, da vinda do Messias, e estava cumprida no meio do povo, e Cristo estava dando testemunho de que estava cumprida no meio deles. Em quem? Em sua pessoa. Alguns diziam: tu está dando testemunho de ti, teu testemunho não é verdadeiro. Mas, vejam, ele estava dando testemunho do que Deus testificou sobre a vinda do Messias. E ele estava dando um testemunho verdadeiro, porque estava revelando a todos eles o cumprimento da primeira vinda do Messias, que já levava uns 30 anos. E algo ali. Vamos colocar uns 29 anos e meio, porque aqui era o começo do seu ministério, e com quase 30 anos da vinda do Messias cumprida no meio do povo hebreu, e ainda não tinham descoberto. E agora Cristo dá testemunho do cumprimento da vinda do Messias, e agora não quer receber. Se vocês lerem, continuarem lendo essa passagem, as pessoas ali em Nazaré, onde tinha sido criado, se levantaram furiosos na sinagoga. Eles diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? E ele é carpinteiro também. Como agora vai dizer que ele é o Messias? Que nele se cumpriu a vinda do ungido de Deus. E se levantaram todos furiosos na sinagoga, os expulsaram e levaram a um precipício da cidade para lançá-lo, jogá-lo e matá-lo. Mas ele saiu do meio deles e se foi. Ao Messias que eles estavam esperando, vejam vocês, como queriam matá-lo desde o princípio. Desde que nasceu, quiseram matá-lo, e agora, quando já começa seu ministério, também querem matá-lo. Ou seja, que todo o tempo tentaram matar Jesus. Por isso encontramos que, depois que Cristo nasceu em Belém da Judéia, encontramos que a vida de Cristo ficou em um mistério. Depois de que se foi ao Egito, encontramos que o anjo disse a José: regressa à terra de Israel. E regressou à terra de Israel, a Nazaré, e lá foi criado a criança, e crescia em sabedoria e em estatura também. Mas não se explica muito sobre a vida de Jesus. Aos 12 anos aparece na história novamente, falando com os sacerdotes lá em Jerusalém e perguntando a eles, e respondendo também a eles as perguntas que eles faziam, e todos se maravilhavam dele e diziam: quem é essa criança? Quem será essa criança? Não sabiam que era o Messias. Eles não sabiam sobre o Messias, não sabiam que já estava no meio deles, e estava falando com eles e nem sabiam que era o Messias. Com 12 anos de idade. Vejam vocês, manifestou toda essa sabedoria que já tinha. Crescia em sabedoria e em conhecimento de Deus. E também em graça e em estatura. Agora vejam vocês como depois dos 12 anos, aos 29 anos e meio, não se sabe nada, e esteve bem assim para que o diabo não soubesse que era sobre a vinda do Messias, e continuasse crescendo e vivesse entre os seres humanos como um homem comum e normal, sem que o diabo percebesse, para que quando chegasse o tempo de começar seu ministério, começasse, e ainda o diabo não percebesse que esse era o Messias. Por isso dizia, em algumas ocasiões: se és filho de Deus, diga que aconteça isso. E Jesus nem fazia caso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Diga que essas pedras se convertam em pão. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E o diabo não sabia que realmente esse era o Filho de Deus. Era o Messias, o Cristo prometido para o povo hebreu. E o povo hebreu também não sabia que esse era o Messias, mas Maria sim sabia que esse era o Messias. Porque desde que o arcanjo Gabriel deu a notícia a Maria, Maria guardou tudo isso em seu coração e foi vendo o desenvolvimento da vida de Jesus através de todos esses anos e como Deus operava em sua vida. E ia guardando tudo em seu coração. Assim que Maria é a pessoa que teve o conhecimento de toda a história da vida de Jesus, ainda desde antes de nascer. E se ela não escreveu a história, ninguém mais pode escrever como ela podia escrever. E se não deu a história, algum dos escritores para escrever sobre essa parte que está oculta, digamos de 2 anos a 12 anos e depois dos 12 anos aos 29 anos e meio, pois isso ficou em segredo durante o reino milenial. Vamos perguntar a Maria como foi a vida de Jesus durante todo esse tempo. E então escreveremos a história da vida de Jesus completa, também incluindo esses anos que não estão registrados na história da vida de Jesus. Agora, vejam vocês como tudo isto ocorreu no meio do povo hebreu e não perceberam que o Messias estava no meio deles, cumprindo-se ali a primeira vinda do Messias. É que quando as pessoas falam sobre a vinda do Messias, falam sobre a vinda do Senhor, querem que tudo se cumpra num só dia. E Deus tem um programa para realizar. Agora vejam como se realizou o programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo e morreu na cruz do Calvário, onde muitas pessoas pensaram que era a derrota de Jesus e, no entanto, era o momento em que a vitória no amor divino estava se realizando. Cristo levando nossos pecados e nos lavando no seu sangue precioso e passando ao inferno em seu espírito teofânico, seu corpo teofânico, e tomando as chaves do inferno e da morte ali, tirando do diabo e pregando também as almas em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. E depois, passando ao paraíso onde estavam esperando os santos do Antigo Testamento, e depois ressuscitando, porque tinha chaves do inferno e da morte. Tendo as chaves do inferno e da morte, pôde sair do inferno e depois pôde sair da morte também com os que estavam no paraíso, os quais seus corpos físicos tinham morrido. E, tendo as chaves da morte, pois podia ressuscitar, e com ele ressuscitar todos os que estavam ali no paraíso. Agora podemos ver como se cumpriu todo o programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo num período de tempo de 33 anos. Esse período de tempo de 33 anos abrange a primeira vinda de Cristo. E agora, quando se fala da segunda vinda de Cristo, vejam vocês, também se fala de um precursor que virá preparando o caminho, o qual virá com espírito e virtude de Elias, e esse foi João Batista na primeira vinda, e para a segunda vinda ou foi o reverendo William Branham. Esse é o Elias que viria preparando o caminho ao Senhor para a sua segunda vinda. E ele disse que o Senhor viria como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e que viria num cavalo branco como a neve. E no livro dos selos em espanhol, na página 277, nos diz assim: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus.
Vejam, o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo. E agora, a vinda do cavaleiro do cavalo branco para o último dia. Vejam o que diz o precursor que será. Vejam o que será a segunda vinda de Cristo, a vinda do leão da tribo de Judá, a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a vinda do Verbo. Diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. O que diz que será a segunda vinda de Cristo? A palavra de Deus, o Verbo, o Espírito Santo encarnado em um homem. Porque sempre o cumprimento da vinda do Senhor necessita um véu de carne para ser manifestada essa promessa. E agora, vejam vocês como lá foi em um jovem carpinteiro, um operário da construção, que ninguém podia imaginar que seria o cumprimento da primeira vinda do Messias. Esteve na terra 33 anos, o cumprimento da primeira vinda do Messias, e nem perceberam os grandes líderes religiosos daquele tempo que a primeira vinda do Messias estava cumprida no meio deles. O rei de Israel estava ali, Emanuel, Deus em carne humana, manifestado o Verbo em carne humana, a palavra vinda em carne humana no meio do povo hebreu. Isso foi a vinda do Messias, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. E agora, para o último dia, temos a promessa da segunda vinda do Messias, a promessa da segunda vinda de Cristo, a promessa da vinda do ungido de Deus, do ungido com o Espírito de Cristo, para o cumprimento da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E isso diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a palavra encarnada em um homem. Isso é o que está prometido para ser cumprido no último dia, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. E isso não significa que será uma coisa de um dia, ou de uma semana, ou de um mês. A primeira vinda de Cristo foi uma coisa de 33 anos, cumprida no meio da raça humana. Agora, podemos ver que este mistério do sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo. E o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre essa promessa que disse em outros lugares? Ele disse que quando começa o sétimo selo a ser cumprido, será um mistério por completo. Página 472 diz, do livro dos selos, notem bem, a mensagem do tempo do fim. Este selo, ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo selo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Agora, vejam vocês o que nos diz que será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isto, recordem Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. E estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando. Mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Aqui podemos ver que tudo será como aconteceu na primeira vinda de Cristo. Houve um precursor, o precursor da primeira vinda de Cristo, e para o último dia teríamos
outro precursor, o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham. E depois viria o precursado, que é o instrumento onde estará o Espírito de Cristo manifestado, onde vem o Espírito Santo manifestado no cumprimento do que está prometido para o último dia, onde vem a palavra em carne humana manifestada, porque isso é a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora vejam vocês, assim como é a vinda de Elias, onde a cada vez que Elias vem, é o ministério de Elias em outro homem. Veio em Elias Tisbita, depois veio em Eliseu, depois veio em João Batista, depois veio no reverendo William Branham, por quarta ocasião, e para o último dia o ministério de Elias vem por quinta ocasião. Vem por quinta ocasião manifestado em carne humana no profeta da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Moisés também está prometido para ser manifestado no último dia, e virá esse ministério manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque quem manifesta esses ministérios é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo estará no seu anjo mensageiro no último dia. E quando prometeu a vinda e manifestação do ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, é o ministério de Cristo pela segunda vez manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o Espírito de Cristo estará manifestando esses ministérios, esses três grandes ministérios que foram prometidos para o último dia: o ministério de Jesus pela segunda ocasião, o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés por segunda ocasião. Agora, vejam vocês como o mistério do sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Esse mistério do sétimo selo é o mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Esse é o mistério do sétimo selo, que tomará uma quantidade de anos aqui na terra, e aos escritos no livro da vida do Cordeiro será concedido conhecer esse mistério do sétimo selo, assim como o mistério da primeira vinda de Cristo não foi concedido conhecê-lo a todo mundo, mas às pessoas para as quais foi ordenado. Diz Cristo que os mistérios do reino de Deus foram revelados aos que creram em Cristo. Vejam vocês aqui em São Mateus capítulo 13, versículos 11 em diante, nos diz da seguinte maneira. Vamos ver. Versículo 10 em diante diz: acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E depois, vejam vocês, diz: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Em outras versões diz:
e eu os salve. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Agora vejam vocês que tudo isso que desejaram ver e ouvir e entender, as pessoas do passado agora estavam vendo, estavam ouvindo, estavam entendendo os discípulos de Jesus Cristo. E eram bem-aventurados eles ao compreender essas coisas. Estavam vendo a vinda do Messias. E estavam entendendo, e estavam ouvindo o Messias pregando a mensagem do Evangelho. Estavam ouvindo o Messias pregando o ano aceitável do Senhor. No capítulo 11, versículo 25 ao 27, diz Cristo: por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vejam que não era um assunto de sabedoria humana, não era um assunto de quem sabe mais, de quem estudou mais. Era um assunto daquele a quem o Filho o quisesse revelar. E Jesus Cristo estava revelando aos seus discípulos o mistério da primeira vinda de Cristo. O mistério da sua vinda em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré, aquele jovem carpinteiro de Nazaré. Foi de uma forma simples que se cumpriu a primeira vinda de Cristo. E agora, para o último dia, todas essas coisas se repetem e somente os sábios entenderão. E estes sábios são os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que estarão vivendo neste último dia e que escutarão a voz de Cristo, porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Portanto, suas ovelhas escutarão sua voz no último dia na era da pedra angular, e serão chamadas e juntadas e colocadas na era da pedra angular, e será aberto o entendimento e o coração para compreender todos estes mistérios do sétimo selo, para compreender o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para poder compreender esse mistério e assim receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados neste último dia. Porque sem o conhecimento da segunda vinda de Cristo, não há transformação para nós os que vivemos, nem rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Se requer a segunda vinda de Cristo e se requer obter o conhecimento da sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Para assim ter a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo e assim ser preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Vimos o mistério do sétimo selo, o mistério pelo qual houve silêncio no céu por quase meia hora para que não se interrompesse o cumprimento do sétimo selo, que duraria uns quantos anos. Ou seja, que não seria em um só dia todo o cumprimento, mas que seria num período de tempo de certa quantidade de anos. E agora, nós estamos vivendo no tempo do sétimo selo, estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos. E para o final do sétimo selo, será o fim de todas as coisas. E
Será que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados? Porque ao final do sétimo selo é que se realiza a parte culminante do programa da segunda vinda de Cristo. Assim como para o final da primeira vinda de Cristo, quando tinha 33 anos de idade, ao final do seu ministério, foi que realizou a obra de Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Isso foi o final da primeira vinda de Cristo. E o final da segunda vinda de Cristo é quando a obra de reclamação é feita e são ressuscitados os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, somos transformados. E aí se chega à parte culminante do sétimo selo. Mas antes disso, os escolhidos estarão vendo tudo o que estará acontecendo sob o sétimo selo, porque a eles é concedido conhecer o mistério do sétimo selo. Em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação. E será uma bem-aventurança muito grande para os escolhidos de Deus, assim como foi para os escolhidos que seguiram Jesus, os quais viram em Jesus o cumprimento da vinda do Messias, mesmo que ainda não tinha realizado a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas eles já sabiam que esse era o Messias, o Cristo, o Rei de Israel. E agora, para o último dia, os escolhidos de Deus, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação, a nossa transformação, conhecerão o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da vinda do Espírito Santo de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ninguém poderá conhecer quem seja, ninguém poderá conhecer quem seja o Senhor Jesus Cristo, e ninguém poderá conhecer quem seja o anjo de Jesus Cristo, a não ser, vejam vocês, ninguém conhecerá o anjo do Senhor Jesus Cristo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E ninguém poderá conhecer a Jesus Cristo, quem seja Jesus Cristo, manifestado no último dia, a não ser seu anjo mensageiro. E aquele a quem seu anjo o quiser revelar. E ele estará revelando aos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Não em eras passadas, mas na era vigente do último dia, que é a era da pedra angular e a dispensação do reino. Aí é onde estarão aqueles aos quais ele estará revelando o mistério de quem é seu anjo e quem é Jesus Cristo manifestado no último dia como leão da tribo de Judá. Porque, por meio desta manifestação de Cristo, através do seu anjo mensageiro, é que obtemos todo o conhecimento do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo. E estar escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo, o mensageiro, estar escutando os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. E é estar escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do sétimo selo. Vimos que é o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
mistério que seria revelado aos escolhidos de Deus neste último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Fora dessa era, não há revelação do sétimo selo. É para a era da pedra angular e dispensação do reino, onde estarão os sábios para compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho do mistério do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, amados amigos e irmãos presentes, e radiovintes, e telespectadores, e que Jesus Cristo lhes abra entendimento plenamente para compreender todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, todos estes mistérios do reino de Deus. E que em breve todos os escolhidos que faltam por serem chamados e juntados sejam chamados e juntados, e se complete o número dos escolhidos de Deus deste último dia, e todos sejamos transformados e raptados, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados amigos radiovintes, para obter literatura completamente grátis, com conferências similares a esta, vocês podem telefonar ou escrever aos endereços e telefones que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando dentro de alguns segundos, para que vocês possam continuar obtendo maior conhecimento destes mistérios do reino dos céus, que nos traz as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, à nossa alma, neste último dia. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos. Muito boa noite. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. E será até amanhã em que estarei com vocês novamente. Para os que estarão aqui presentes, estarei às 8 da manhã, mas será feita a transmissão da conferência da manhã durante a noite, e depois à 1 da tarde estarei aqui presente também na segunda conferência de amanhã, a qual estará sendo transmitida à 1:30 da tarde. Estará sendo transmitida ao vivo essa conferência, mas a conferência de amanhã pela manhã estaremos transmitindo durante a noite, em gravação ou gravada. Será transmitida já gravada para benefício de cada um de vocês, amáveis amigos radiovintes. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para dar telefones e endereços.